Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia. Vamos então para o nosso objeto de conhecimento. A aula de número 3 tem como objeto de conhecimento formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento, desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das formações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. E como detalhamento nós temos os processos de socialização e controle social, indivíduos, grupos e sociedades. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos então começar falando do processo de socialização. O que é isso? O que é o processo de socialização? Vejam lá. O processo de socialização é algo que acontece apenas com os indivíduos. Vejam lá, a sociedade ela é uma construção humana, mas o ser humano também é fruto, isto é, ele é resultado do meio social onde está inserido. Significa dizer o quê, professor? Significa dizer que, ao mesmo tempo que nós recebemos influência da sociedade, nós também influenciamos essa sociedade, certo? Então, dentre os animais, o ser humano é o único que não consegue sobreviver isoladamente, assim como não consegue se desenvolver sem a interferência de um grupo na formação de sua individualidade. Imaginam, nós estamos vendo aqui, nesse VT, por exemplo, um cavalo, filhote do cavalo, ele pode, quando nasce ali, já sai andando, já sai procurando comida. O ser humano, ele vai necessariamente necessitar de ajuda, de apoio, para os seus primeiros momentos de vida, porque se você deixar nascer e deixar lá, ele vai sucumbir, ele não vai conseguir sobreviver, não é isso? Então, muito bem. Então, o processo de socialização é, então, o conceito que estabelece os parâmetros de análise do processo pelo qual a sociedade concebe os indivíduos e os indivíduos, por sua vez, concebem a sociedade. A socialização é o processo de assimilação dos códigos e padrões culturais de um grupo social, por parte dos diferentes indivíduos que constituem e contribuem para a sua integração, certo? Então, esse processo de integração nós chamamos de socialização. A socialização se inicia já no nascimento, e continua por toda a vida, por meio do contato permanente que nós exercemos uns com os outros, que a gente estabelece com os outros. Então, esse processo de vivência, de convivência na sociedade, nós chamamos de socialização, socializar, se integrar com os outros, ter essa interação, certo? Muito bem. E aí, a gente vai continuar falando do processo de socialização, dizendo o seguinte, que o estudo do processo de socialização, como fase central na formação humana, ganhou importância científica a partir da publicação da obra História Social da Infância e da Família, que foi publicada em 1973, que é do historiador francês Philippe Arrier. Então, ele vai, nessa sua obra, ele vai desenvolver aí, trazer apontar algumas características ou alguma caracterização da infância como fase da vida, na qual o indivíduo ele recebe atenção especial. É uma ideia, essa ideia de socialização, ela vai surgir apenas aí, a partir do século XVIII, portanto, já na modernidade. Por quê? Porque antes não tinha criança, não existia essa questão da criança, Você já saía ali da infância e já entrava na vida adulta. Na Idade Média não existia essa caracterização
ou essa categoria que nós chamamos de criança, certo? Muito bem, vamos então aí continuando falando desse processo de socialização. Para o autor australiano Peter Berger, a socialização constitui na interiorização, né, pelos indivíduos da realidade vivida, que é subjetiva, em um desenvolvimento que os integra aos grupos sociais dos quais fazem parte desde a infância. Então, você vai, então, se integrar, né, no grupo social onde você vive. Então, esse processo de integração nós chamamos de socialização. Os mecanismos de socialização permitem, né, que o mundo interior, né, dos indivíduos seja moldado pelo mundo exterior. E esses mecanismos são a aprendizagem, a imitação e a identificação. Então, a partir desses três mecanismos, nós construímos, né, esse processo de socialização, certo? Dentro dessa questão, desse conceito aí da socialização, a gente tem alguns pontos que são importantes dentro desse processo de socialização, que é a questão da socialização primária e secundária, né, dentro dos grupos, dentro do grupo social. Como é que se dá a socialização primária? Como é que se dá? Então, ela consiste, né, na primeira espécie de socialização que o indivíduo experimenta. E, por ser a primeira, traz consigo alto grau de afetividade e constitui relações diretas, né, e de forte proximidade entre os integrantes do grupo. No caso aí, por exemplo, do pai, da criança com a mãe, né, com os parentes, né, da sua família. Então, essa relação primária e primeira. Né. É nessa etapa, né, que os indivíduos internalizam suas experiências e estabelecem, na maioria das vezes, relações sólidas e permanentes. Aquelas relações que nós construímos, né, na nossa infância, né, com os familiares. Muito bem. Então, isso torna os indivíduos parte de um contexto social, o qual ocorre principalmente na infância, sendo a família o melhor exemplo, né? Onde se dá, então, aí a interiorização de regras e atitudes que os nossos pais, né, vão nos moldando, entre aspas, né? Vão dizendo o que a gente pode, o que a gente não pode, então você vai, então, se integrando aí na sociedade. E existe outra forma de socialização, que é a secundária. Como é que ela se dá? Né? Então, e o que ela é? Qual é essa socialização secundária? É aquela que tem início, né, mais tarde, quando você já está mais tarde da infância, aí, né, que constitui aí, que vai até o resto da vida. Ela vai se constituir na infância, mas ela vai se dar aí a partir dos grupos, você já fora, né, de casa, já na escola, na igreja, né, então você vai participar dessas questões. Então, a criança, ela é introduzida em novas e diferentes realidades sociais, mais específicas, o que normalmente acontece nos espaços sociais fora da família, né? Nos locais de trabalho, por exemplo, nos grupos de amigos, né, onde se joga futebol, lá vai, né, nas práticas esportivas aí, e grupos, e outros grupos, da igreja também, né? Então, os meios de comunicação de massa são hoje um agente de socialização, capazes de impactar na formação dos indivíduos desde a primeira infância, por meio dos programas televisivos e da publicidade direcionada, né, ao público infantil. E muito mais hoje com, né, os mecanismos aí dos smartphones, né, dos celulares, onde as crianças têm contato desde cedo. E agora nós vamos falar dos agentes de socialização. O que são os agentes de socialização? Os agentes de socialização são os responsáveis pela efetivação dos mecanismos de socialização, como, por exemplo, a família, escola e diferentes grupos sociais, né? São os agentes que levam, que trazem a socialização, que permitem, né, a socialização. Os meios de comunicação de massa, a partir do século XX,
foram incluídos nesse grupo, em muitos dos casos, rivalizando com outros agentes, em especial a família e a escola. No século XXI, a difusão das tecnologias da informação e a expansão das redes sociais online ampliaram o leque de agentes de socialização. Muito bem. E agora nós vamos tratar da questão dos grupos, né? Grupos sociais. O que são os grupos sociais? Os grupos sociais são definidos pela interação, né, que estabelece, ou que se estabelece entre as pessoas e o sentimento de identidade existente entre essas pessoas, entre esses indivíduos que compõem os grupos. Então, você vai formar grupo social. Então, os grupos sociais, eles se estabelecem por meio de interesses, práticas e valores compartilhados por dois ou mais indivíduos. Então, quando você tem as mesmas, né, os mesmos valores, você então forma grupos. Quem gosta de futebol vai formar um grupo do pessoal que gosta de futebol, vai ter um futebolzinho no fim de semana. Então, os grupos sociais estão diretamente relacionados aos processos de socialização primária e secundária. Né? Muito bem. E aí nós temos os grupos sociais que estão divididos também em grupo primário e grupo secundário. Vamos ver então os grupos primários. Os grupos primários são aqueles em que as relações sociais se caracterizam pela proximidade e pela interação direta. Então, são chamados grupos primários. Né? Vejam lá, estão mais próximos. Né? E os grupos secundários são aqueles em que as relações se pautam pela impessoalidade, sustentadas por regras e normas formais de organização. Então, aí nós vimos os dois tipos de grupos primários e grupos secundários. E agora nós vamos falar de um outro mecanismo importante, né, dentro desse processo, que são as instituições sociais. Né? O que são as instituições sociais? É todo tipo de organização que promove integração social através de regras e hábitos, sendo que o objetivo desses procedimentos é organizar a sociedade. Certo? Então, as instituições sociais se referem a padrões e normas que se aplicam aos diferentes grupos existentes em uma sociedade e têm, portanto, um caráter abstrato, como a moral e a fé. Como exemplo, nós podemos trazer de instituições, nós podemos trazer a família. A família é uma instituição social. A escola é uma outra instituição social. Podemos também trazer a religião, a igreja, né, como uma instituição social. O exército e muitos outros exemplos de instituição social que nós temos. Muito bem. E aí, um outro conceito importante dentro desse processo do que nós estamos falando de socialização, né? Processo de socialização, que é categorias sociais. O que são as categorias sociais? É o conceito sociológico que caracteriza grupos de pessoas que realizam ações e atividades iguais, sem estabelecer laços diretos entre si. Né? Então, as categorias sociais são formadas por indivíduos que vivem experiências semelhantes, porém, não estabelecem relações sociais diretas uns com os outros. Aí nós temos, como exemplo, estudante de uma rede municipal, né, de ensino, ou estadual. Né? Vejam que são categorias sociais. Os estudantes da rede estadual são todos os estudantes, por exemplo, da cidade de Manaus, né? Todos os estudantes da rede estadual. É uma categoria social. Os estudantes das escolas municipais, né? Então, categorias sociais é isso aí. Muito bem. E aí nós vamos trazer um outro conceito que também é importante dentro desse processo, que é a interação social. Certo? Que é a interação social. Vejam lá. O que é a interação? Entende-se por interação social o conjunto das influências recíprocas desenvolvidas entre os indivíduos e entre estes e os grupos sociais. Então, a interação é
essa relação que você tem dos indivíduos ou dos grupos, né? Você vai, então, interagir. Segundo o sociólogo alemão Georg Simmel, a sociedade ela é o resultado das interações sociais estabelecidas entre os indivíduos. Então, essa rede de interações forma o que ele chama de sociedade. Então, a sociedade é o resultado das interações, né, que nós estabelecemos em sociedade, né, enquanto seres. Os diferentes modos de interação social, como, por exemplo, a cooperação, a competição e o conflito, são padrões estáveis, ainda que possam manifestar seu conteúdo quanto ao trabalho doméstico, quanto às atividades escolares, né? Então, aí nós temos cooperação, né? Quando você vai cooperar. Nos esportes e nos recursos, nós temos o quê? Nos esportes e nos concursos. Falei recursos, esqueça ler. Concursos. Nós temos o quê? A competição. Porque no esporte nós vamos querer ganhar o jogo. Então você vai competir, né? Quando você vai fazer um concurso, você vai querer a vaga do concurso. Então você vai competir com outro que está na mesma sala que você, né? Ou em outras salas, mas que estão concorrendo àquela mesma vaga. Quando você vai fazer o Enem, né, você está concorrendo. Então é uma competição, né? Ou mesmo nas relações entre patrões e empregados, ou fazendeiros e trabalhadores rurais sem terra. Nós temos aí conflito. Então nós trouxemos aí os 3 conceitos, né? Competição, cooperação e conflito. A cooperação, quando a gente se ajuda. A competição, quando a gente age para disputar com alguém ou um lugar, né? ou ganhar o jogo. E o conflito é o atrito que existe entre os indivíduos ou grupos, certo? Muito bem. E aí nós vamos trazer um outro conceito importante que chama de status e papéis sociais dentro desse processo de socialização. O que é o status e papéis sociais? A sociologia, ela denomina de status a posição social que indivíduos e grupos ocupam na estrutura social em que estão inseridos, né? Vejam lá. Todos os membros de uma sociedade ou grupo social possuem uma ou mais posições de status. Por exemplo, eu, enquanto estou aqui na aula com vocês, eu sou professor, né? Então tenho status de professor. Lá em casa, com a minha família, eu sou o pai, né? Eu tenho então um status, um papel, né, de pai da minha família, da minha filha, né, com a minha esposa. Vejam lá, então, o status é essa posição que você ocupa, né? Então, você pode ocupar posições diferentes. A posição ocupada, ela equivale ao nível de prestígio, responsabilidade e privilégio, etc., né, que você pode exercer. Para cada posição de status, é atribuída uma maneira específica de agir e de se relacionar na vida social, né? Ao que a sociologia chama de papéis sociais. Então, cada status leva um papel. Então, quando eu estou exercendo aqui na sala de aula, aqui como professor, eu estou exercendo, então, esse papel de professor. Se eu estiver lá na minha casa, eu estou exercendo o papel de pai, né? De marido, de esposo. Entendeu? Então, é isso que chama de papel. O status é a posição que você ocupa e o papel é o que como você age no determinada posição que você está, na determinada posição que você está. E controle social, o que é? Controle social são os meios, né, os meios de comunicação e tecnologia da informação, eles podem levar a esse controle social, fazer esse controle, né? Muito bem. Outro conceito importante que nós podemos trabalhar são a questão dos mecanismos de controle social. Quais são os mecanismos que vão controlar, né, fazer esse controle social? São todos os elementos, estrutura, padrões culturais, status, atos, instituições
que tem como objetivo conduzir o conjunto das ações individuais para limites relativamente previsíveis. Regra de conduta de uma empresa, por exemplo, né, podem ser legais ou sociais. Então, esse controle pode ser legais ou sociais, né? Umas leis, né, que vai fazer você seguir aquelas determinadas normas, ou a própria convivência social que te dá, né, que vai fazer esse controle, certo? E quem são os agentes, né, os agentes de controle? Quem são os agentes de controle social? São os mesmos que realizam o processo de socialização. A família, a escola, o Estado, né, a religião, os meios de comunicação de massa. Cabe a eles assegurar, né, a conformidade de comportamento das pessoas a um conjunto de regras e princípios prescritos e aprovados nas sociedades, né? Então, os agentes são aqueles que vão fazer o controle social, né? Por exemplo, na escola, né, a escola exerce esse controle, é um agente, né? A família, né, a igreja. Então, os agentes chamados agentes de controle social. Dentro desse processo, nós temos aí o que nós chamamos de aparelhos repressivos ideológicos de Estado, né? A igreja, a escola, elas podem agir dessa maneira, como um aparelho ideológico de Estado, que é um conceito trazido aí por um sociólogo francês chamado Louis Althusser, né? Ele vai trabalhar com a questão de aparelhos repressivos ideológicos de Estado. Louis Althusser dividiu os agentes de controle social em dois blocos: os aparelhos repressivos de Estado, que eles chamam, que são as Forças Armadas, a polícia e o sistema jurídico, e os aparelhos ideológicos de Estado, que estão aí presentes na religião, na escola, na família e no sistema de informação e na cultura, certo? Então, esses aparelhos, eles podem exercer esse controle, né, de forma repressiva ou de forma ideológica, fazendo com que as pessoas se moldem a partir daquilo que se quer, né? Muito bem. E aí, dentro desse processo, nós temos também os chamados meios de comunicação e tecnologia da informação, que também contribui, né, para esse controle. Então, os meios de comunicação e tecnologia influencia, né, exerce influência, né, a influência dos meios de comunicação e das tecnologias da informação voltados para a produção e visões de comportamentos alternativos. Os meios de comunicação de massa e as tecnologias da informação podem exercer e exercem, principalmente hoje, uma influência muito forte, né, nesse controle. Muito bem. Vamos, então, pensando, né, nessa forma, como que a sociedade ela é moldada, formatada a partir, né, dessa socialização. A socialização ela vai permitir com que as pessoas possam conviver, né, dentro dos grupos sociais, de maneira a exercer, né, um papel importante dentro desse processo, né, do processo de socialização e de convivência. Então, esse processo de socialização vai nos dar condição de tratarmos com os outros, termos essa interação com os demais, vivendo, né, de forma afirmativa, positiva, para que a sociedade possa andar de maneira efetiva, né, para que nós possamos, então, conviver na paz, na harmonia, né, porque essa socialização ela vai permitir isso, né? E essa socialização ela começa aí desde, né, como nós falamos, desde a infância, né? A socialização vai permitir com que nós possamos criar laços, né, de convivência desde a família. Depois, né, na família nós vamos ter esse primeiro contato com as normas, com as regras. Os pais vão nos dizer como que a gente tem que se comportar, na questão do comportamento. Nós vamos moldar, né,
dentro desse processo. Depois nós vamos sair, né, quando nós saímos da infância, nós vamos para a sociedade fora da nossa família, nós vamos encontrar a escola, outro espaço importante, né, dessa socialização. Nós vamos, então, conviver com outras pessoas fora da nossa família, vamos criar laços de amizade com os colegas de turma, com os professores, com o pessoal da escola, com todo o corpo, né, discente, docente da escola, que trabalha na escola. Depois nós vamos sair, né, desse processo da escola, vai nos dar a condição de convivência, né, de aprender as normas de comportamento que a gente vive em sociedade, que a gente pode atuar na sociedade. Nós vamos sair daí, vamos, por exemplo, para o emprego, vamos entrar na sociedade para, de forma efetiva, trabalhar. Então, vamos construir aí outros laços, né, de socialização, de integração, já com os colegas de trabalho. Saindo do trabalho, nós vamos viver na sociedade em vários outros grupos, né, sociais, como, por exemplo, grupo de amigos que você vai jogar futebol, grupo de amigos que vai sair para uma festinha, né, e você vai se integrar com as pessoas que têm mais afinidade com os seus valores. E esses valores nós construímos desde a infância, desde a família. E a partir daí, nós vamos então levar para a sociedade e nós vamos nos integrar com pessoas que têm mais ou menos os nossos mesmos valores, né? Então, o que nós chamamos aí de interação. Nós vamos interagir com pessoas que têm valores semelhantes aos nossos e a partir, né, desses valores a gente vai então construir, né, uma vida em sociedade. Então, vejam, importante, né, esse processo de socialização que dá aos indivíduos a possibilidade, a capacidade de conviver na sociedade, conviver socialmente, né? Porque nós vamos, então, adquirir hábitos e valores, regras de convivência que permite com que nós possamos interagir, viver, né, na sociedade, no ônibus, na escola, no emprego. Então, a gente vai criar, né, esses laços aí de valores, de comportamento que vai permitir. Então, a socialização, ela permite ao indivíduo a capacidade de poder viver em sociedade. E isso, né, essa capacidade, só nós, seres humanos, temos de socialização que nos permite isso, né? E nós somos, dentro como nós falamos no início, dentre os animais, nós somos aqueles que temos a mais frágil capacidade de sobrevivência individualmente, né? Nós precisamos desse apoio, né, dessa ajuda, né, dos nossos familiares, de outros colegas, de outras pessoas que vão conosco, permitir com que nós possamos sobreviver na sociedade e construir uma sociedade que seja digna para todos. Muito bem, a gente fica por aqui e até uma próxima aula.